A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus, irmãos. A palavra de hoje vem, aleluia, na carta de 2 Timóteo, capítulo 4. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Bom Espírito. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra íntice tempo e fora do tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando, aleluia, às fábulas. Mas tudo se sóbrio, em tudo sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que os amarem, aleluia, a sua vida. Somente esses versos, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Palavra de hoje, aleluia. Vem, aleluia. Glória ao nome do Senhor, santo é o nome de Deus, do apóstolo Paulo. Aleluia. Que escrevia, aleluia, para Timóteo, seu amigo. Neste trecho, aleluia, da palavra, da carta, aleluia, Paulo fala a seu amigo a respeito de tempos vindouros. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar bastante na comunhão, irmãos, para nós ouvir os conselhos, aleluia, que desça dentro do nosso coração e da nossa mente, aleluia, o saber de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Escrevi a respeito, aleluia, aleluia, a volta do Senhor, aleluia, e certa, aleluia, mas tudo o que o povo deixara de ouvir. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. O povo deixara de ouvir a verdade e de andar em retidão, pois buscaram para si, aleluia, mestres, falsos mestres, doutores, aleluia, que pregam coisas semelhantes ao seu pecado ou à vida desregrada que você está vivendo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, essa palavra de hoje, aleluia, através, aleluia, do apóstolo Paulo, aleluia, vai nos falar que nos tempos de hoje, glória ao nome do Senhor, estamos vivendo, aleluia, tempos difíceis, aleluia, aonde, glória ao nome do Senhor, deixamos de viver, aleluia, as regras do Senhor, os conselhos que o Senhor nos deu, aleluia, para viver uma vida que dá sentido, aleluia, para nossa carne. Aquilo que nós temos sem vontade de fazer, nós fazemos, glória a Deus. Muitas vezes iguais àqueles que estão no mundo, aqueles que não foram alcançados, aleluia, pela palavra de Deus, aleluia, pelo chamado de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas o próprio Senhor, aleluia, já havia nos dito no Evangelho de Mateus 24, aleluia, cuidado com os falsos cristos nos últimos tempos, aleluia, que eles não, aleluia, vos enganem. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Devido, aleluia, ao aumento do mal na terra, o amor de muitos se esfriaria.
Glória ao nome do Senhor. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. A minha esposa, ainda ontem nós conversávamos a respeito, aleluia, da maldade na terra. Ela disse que ao andar, aleluia, para ir no trabalho de bicicleta, glória a Deus, parou no farol, aleluia. E um carro, aleluia, parou, fez gesto para que ela passasse. Mas uma moto conduzida por um senhor passou por trás do carro, glória a Deus, e ficou acelerando, aleluia, na direção dela, com cara de malvado. Glória ao nome do Senhor. Que tempo e que mundo é esse que nós estamos vivendo? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso que o Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria. Então Paulo instrui Timóteo, aleluia, a continuar o seu legado, o seu trabalho, glória a Deus, que era pregar o Evangelho. Aleluia. Mas ele ressalta e diz a Timóteo, glória a Deus, não pregue qualquer coisa ou de qualquer maneira, glória ao nome do Senhor. Seja temente a Deus, aleluia. Nos últimos tempos, aleluia, nos últimos tempos não, nos tempos bons ou nos tempos maus, glória ao nome do Senhor, aleluia. Instrua, aleluia, e seja, aleluia, ou seja, ensine o povo com amor, com paciência, glória a Deus. Ensine, aleluia, de todo o seu ser, glória ao nome do Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ame a Cristo, aleluia, como, aleluia, santo é o nome do Senhor, glória a Deus. Ame a Cristo como Paulo amou, como nós amamos, glória a Deus. Ame, aleluia, não, aleluia, conviva com Ele, mas, aleluia, sente Ele arder dentro de você, aleluia, como Ele ardia dentro de mim quando falava das Escrituras. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Paulo nesse trecho, irmãos, aleluia, está convidando a nós, aleluia, não só para ouvir as palavras de Deus, mas para vivê-las, glória ao nome do Senhor, aleluia. Para trazer elas para dentro do nosso evangelho, para dentro da nossa casa, aleluia, da nossa convivência, glória ao nome do Senhor. Paulo diz a seu amigo, glória a Deus, assuma o meu legado, pois a oferecer a mim, glória ao nome do Senhor. Paulo já sabia, aleluia, porque Deus já havia dito que o seu tempo estava se findando na terra, glória ao nome do Senhor. Mas ele ainda fala, não se preocupeis comigo, pois, aleluia, eu, Paulo, combati o bom combate, guardei a fé em todos os meus caminhos, glória ao nome do Senhor, aleluia, e sinto, aleluia, glória ao nome do Senhor, ó quanto Deus está feliz comigo, glória ao nome do Senhor. Que bonito, irmãos, aleluia, é poder nós olhar para trás, aleluia, depois de um tempo vivendo na convivência com Deus, poder olhar para trás e dizer, ó, quanto Deus está contente conosco, aleluia, glória a Deus, e está me guardando, aleluia, para aquele dia, não só a mim, mas para todos aqueles que guardam a sua volta. Santo é o nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos, aleluia. Irmãos, até quando vamos, aleluia, glória a Deus, Santo Deus, glória a Deus, ser como Paulo, glória a Deus, porque muitos de nós, aleluia, ouviram a palavra, mas não creram nela. Santo é o nome do Senhor. Até quando vamos ver Paulo passar instruções para o seu amigo e para a igreja de Jesus Cristo, aonde ele mandava, glória ao nome do Senhor, aleluia, um evangelista fulano para um lugar, um evangelista ciclano para outro lugar, aleluia, fala sobre, aleluia, permanecer em Cristo, glória a Deus, fala sobre pertences que ele esqueceu,
na casa de alguns amigos. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Santo Deus. Vemos aqui, irmãos, aleluia, através desse evangelho, Paulo era uma pessoa simples, uma pessoa comum, como cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Só que Paulo tinha uma diferença, uma só. Glória ao nome do Senhor. Pois quando Paulo ouviu o Senhor, glória a Deus, ele creu de verdade. Glória a Deus. Ele esqueceu, aleluia, glória ao nome do Senhor, tudo aquilo que ele tinha vivido no passado. Ao ser batizado nas águas, glória ao nome do Senhor, realmente tudo aquilo ficou na água. Glória a Deus. Aleluia. Mas que para ficar bem claro aí, porque estão tendo um burburinho, aleluia, glória ao nome do Senhor, coisas absurdas que estão acontecendo no meio do nosso povo, aleluia. Não foi a água que remiu os pecados dele, foi, aleluia, crer em Jesus Cristo e o sangue derramado na cruz, aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque, pois se não fosse pelo sangue, aleluia, da cruz, santo é o nome do Senhor, o Senhor não precisaria ter morrido. Glória ao nome do Senhor, aleluia, Santo Deus. Oh, irmãos, glória a Deus. Que ego é esse? Que tamanho de confusão vive dentro no coração de vocês, aleluia, que dizem ser, aleluia, glória a Deus, dirigentes de uma igreja, glória a Deus. Mas faça assim aqui, como exemplo de Paulo, glória a Deus, que quando ouviu o Senhor, creu de verdade e viveu aquilo profundamente. E o Senhor desceu sobre ele, aleluia, com um conhecimento surreal, com uma glória, aonde vemos que um homem, aleluia, que era mau, que era dito e era verdadeiramente inimigo, pregou em muitas nações. E em nome de Cristo, glória a Deus, converteu, aleluia, aos montes. O seu legado foi tão forte, aleluia, foi tão grande, aleluia, que seu aprendiz, Lucas, glória ao nome do Senhor, o médico grego, glória a Deus, se não estou enganado, foi o segundo em escrituras também no Evangelho. Glória a Deus. Homens que não viram o Senhor Jesus Cristo de carne e osso, mas tamanho era, aleluia, a sua paixão pelo Senhor, pelo Evangelho, pelo seu trabalho, glória a Deus, que gerou fruto, e fruto com abundância até nos dias de hoje. Mas, irmãos, o que vemos hoje, nos dias de hoje, o que vemos agora, o que está passando, será que já estamos, aleluia, neste tempo? Será que já está se cumprindo essa palavra? Pois o que estamos vivendo muitas vezes, aleluia, homens soberbos, glória a Deus, que se enchem de glória, aleluia, acham, aleluia, que estão acima dos outros. Muitas vezes ensinando um evangelho estranho, glória a Deus, sendo pregado, aleluia, com falsos mestres, falsas doutrinas, glória a Deus, falsos costumes, glória ao nome do Senhor, aleluia. Ou como dizem por aí, é a tradição, glória ao nome do Senhor, bastante comunhão. Igrejas grandes, bonitas, famosas em tempos passados, glória a Deus, agora vivem vazias de irmandade e da presença de Deus. Falam, pregam, aleluia, mas se esquecem do passado não tão distante, aleluia, aonde, glória a Deus, com golpes, com traições, glória a Deus, colocaram a mão na obra de Deus, pois tiraram a vez do Senhor agir e fazer, aleluia, a obra dentro da igreja, seus milagres, glória a Deus, colocando as suas mãos sujas, cheias de acordo, obscuros, glória a Deus, muitas vezes com distribuição de cargos, meros coitados, marionetes, aleluia, muitas vezes na mão de um sistema mau, glória a Deus. Agora vivem se lamentando
como vítimas, glória a Deus. Mas te diz Deus nesta manhã, glória ao nome do Senhor, eu sou aquele que vejo tudo, sei de tudo, glória a Deus. E quando chegar diante de mim, prestarão conta dos seus atos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Tá entendendo a palavra, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Estão muitas vezes como o povo, aleluia, na parábola do semeador, glória a Deus. Quando, aleluia, no meio da parábola, o discurso de Jesus disse, aleluia, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor, Santo Deus, porque, aleluia, eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles, aleluia, se cumpre, aleluia, a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, aleluia, e ouviram já tantas promessas falsas, tantas teorias da prosperidade, já, aleluia, se cansaram, aleluia, já perceberam, aleluia, de tanto tapinha nas costas, glória ao nome do Senhor, mas quando mais precisaram, mas na hora que mais precisaram de ser apenas ouvidos, de ser apenas abraçados, aleluia, foram tratados e jogados fora como, aleluia, um descarte qualquer, meu Deus. Aleluia, vou pregar o que Deus está mandando, glória ao nome do Senhor, mas hoje através dessa palavra simples, glória ao nome do Senhor, aleluia, Santo Deus, se sinta abraçada aí, por onde você estiver, pois nem eu e nenhum pastor, nenhum cooperador, ancião, diácono, bispo, padre, aleluia, madre, glória ao nome do Senhor, aleluia, possa ter te ouvido, mas o meu Pai, eu tenho a certeza viva, glória a Deus, assim como corre, aleluia, nas minhas veias o sangue que vai para o coração, glória a Deus, o meu Pai te viu, aleluia, o meu Pai cuidou de você, glória a Deus, mandou o anjo, aleluia, glória a Deus, trouxe suprimento, supriu, abraçou, enxugou as lágrimas, glória ao nome do Senhor, guiou, aleluia, separou, recomendou, glória ao nome do Senhor, mas te Deus pergunta nesta manhã, glória a Deus, você ouviu, glória ao nome do Senhor, você seguiu, aleluia, você está vivendo, você se converteu, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Cristo, aleluia, glória a Deus, vai curar você, Cristo já curou, aleluia, não o irmão Fábio, não pastor, não ancião, ninguém, irmão, mas Jesus Cristo de Nazaré, glória ao nome do Senhor, aleluia, o Filho, aleluia, de Deus vivo, glória ao nome do Senhor, aquele que remiu, aleluia, os nossos pecados, através do sangue, do madeiro da cruz, aleluia, por amor a cada um de nós, glória a Deus, aleluia, Santo Deus, aleluia, irmãos, o que vivemos ontem, em várias regiões do Brasil, aleluia, aleluia, em respeito àquelas ventanias, destruição, glória a Deus, aleluia, morte, tremor de terra no Japão, morte na Europa, calor, fogo, glória a Deus, tempestade, destruição de lavouras, glória ao nome do Senhor. Te diz Deus por essa palavra, fica bem na comunhão, agarra na minha orla, porque é só o começo. Essa é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.